Olá, amigos! Sejam todos novamente bem-vindos aqui a mais um episódio do Reavaliando. Hoje vamos falar da famosa produtora de filmes B, ou filmes de arte em si, a famosa Cannon Group, a que produzia esses filmes aqui: Invasão dos Estados Unidos, Braddock, Falcão, O Cobra. Mas vamos aqui a um bastidores básico da Cannon Group. A Cannon, ela é fundada originalmente em 1967. Ela produzia ou distribuía filmes eróticos, suecos no geral, produzia filmes como terror, filmes de gangue, de motoqueiros, que eram bem populares naquele período nos Estados Unidos, devido ao sucesso do Sem Destino, ou Pré-Sem Destino. São filmes que iriam muito influenciar o Sem Destino. E ela também distribuía muitos filmes de artes, como Fandom Lis, que era bem conhecido no período e até hoje ainda tem fãs. E ela é fundada pelos americanos Dennis Friedland e Christopher Cedillo. Mas a Cannon, em meados dos anos 70, ela começa a ter muitos prejuízos. Seus filmes não vão mais atingindo ao público. Só que aí entram em cena os dois primos israelenses, o Menahem Golan e o Yoram Globus. Me desculpem, porque os nomes são complicados mesmo. Eles já produziam filmes em Israel, muitos filmes, por sinal. Israel tem um mercado muito forte de cinema, as pessoas não prestam muita atenção nisso. E o Menahem Golan, ele tinha produzido filmes, dirigido, ele até concorreu ao Oscar com o filme Operação Thunderbolt, um filme que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro em 78, se eu não me engano. Ele foi distribuído aqui pela extinta Globo Video, e é um filme que até hoje não saiu em DVD no Brasil, o que é uma pena. Fica aí o aviso para alguma distribuidora no futuro. Mas voltando aqui à história da Cannon Group. A Cannon, ela é comprada pelos os primos israelenses em 79. Só que eles começam a investir muito em filmes de ação, subgênero, filmes de Vietnã, filmes de ficção científica, terror, artes marciais, porque estavam muito em moda devido ao sucesso do Bruce Lee. Eles vão dando chance para atores como Shoko Sugi. Eles descobriram o Jean-Claude Van Damme. O Van Damme fez ponta no Braddock, o início da missão, que na realidade seria o Braddock 1, mas era uma das muitas artimanhas que a Cannon fazia. E a Cannon, ela dá chances ao Chuck Norris, resgata o Charles Bronson, que estava com a carreira em decadência, vai trabalhando com diretores que filmavam muito nos grandes estúdios, como Michael Winner, J. Lee Thompson, porque eles estavam muito esquecidos pelos grandes estúdios, e a Cannon resgatava essa galera. John Frankenheim, que sempre foi um grande diretor, mas teve que ir pegando filmes mais de encomenda. E eu acredito que se não fosse pelos filmes do Vietnã, não teríamos o Platoon, Nascido em 4 de Julho, esses filmes que abordavam, claro, de formas mais caricatas o período do Vietnã, mas foram muito importantes. E a Cannon, ela distribuía filmes estrangeiros também, ela foi comprando filmes estrangeiros importantes que concorriam ao Oscar ou outros prêmios do período, como Cannes, o Sul de Berlim. Ela gostava de distribuir esses filmes e dava chance a filmes de arte, que ela produzia filmes de arte, que a Warner, a Universal, a Paramount, dificilmente eles fazem filmes de arte. Ela produzia filmes do Franco Zeffirelli, Jean-Luc Godard com Rei Lear, que é um bom filme, mas também está inédito. Claro, Godard não é para todos, é um gosto adquirido. O John Cassavetes, ele foi um dos últimos estúdios a acreditarem no John Cassavetes. Enfim, e esses filmes eles disputavam com os grandes do período, como os Goonies, o De Volta para o Futuro, o Rambo 2, A Missão, Rambo 3. Eles não faziam feio mesmo com esses filmes. E eram grandes sucessos nas locadoras. As locadoras tinham um bom retorno mesmo. Quase todos do período locavam Braddock, Invasão dos Estados Unidos, Desejos de Matar. Nenhum dono de locadora reclamou no período. Enfim, só que a Cannon, ela começa a ter muitos prejuízos. Seus filmes, em 1986, ela chega ao ponto de produzir 46 filmes. Isso é muito, muito, muito. Mas como quantidade às vezes não quer dizer qualidade, pessoal, foi ficando complicado para a Cannon. Seus filmes foram começando a
naufragarem nas bilheterias. Os filmes de artes não pagam, porque filme de arte não paga, essa que é a grande realidade. Ele tem um público muito restrito mesmo. E chegou um ponto que eles tentaram, ao meu ver, concorrer com as grandes produções. Eles tentaram fazer filmes como Superman 4, que, desculpe, colocar aqui melhor para que vocês possam ver, Superman 4, que foi um grande fracasso na época. Parece que era para ser um orçamento de 35 milhões, eles pegaram 37, não, desculpem, eles pegaram 17 milhões. E você vê que é muito inferior ao primeiro Superman do Richard Donner. E foi um filme que foi indicado ao Framboesa, uma bilheteria que não se pagou em nenhuma parte do mundo. Você vê que o roteiro é até bom, mas não é bem executado. Porque a Canon ainda tentou fazer filmes como Mestre do Universo, ou seja, eles tentaram disputar com as grandes produções. Mestres do Universo, He-Man, e mesmo filmes muito conhecidos como Falcão, O Cobra, eles não eram bens de bilheteria. O retorno deles realmente era no VHS. Era no VHS onde se tinha esse retorno para a Canon Group. E nesse período, eles vão desanimando muito. A Canon, ela vai tendo que vender seus escritórios. Ela é acusada de sonegar impostos. E lá a sonegação de impostos nos Estados Unidos é levada muito a sério. Ela é investigada. O Senado, eles vão atrás mesmo das contas da Canon, se eles estão prestando essas contas, enfim. Mas a Canon, para os saudosistas, ela produz esses filmes, o Braddock, que era uma cópia mesmo do Rambo, e até hoje ainda é o melhor filme que copiou o Rambo, porque o que tinha de cópia dos Rambos nas locadoras era incrível mesmo, muito incrível mesmo. Só que as pessoas, ou mesmo os críticos especializados, não percebem que a Canon tem uma grande importância sim para o cinema. Ela deu oportunidade para várias pessoas. O Van Damme, ele entra nos grandes estúdios por causa da Canon. Foi a Canon que deu o pontapé ou a chance para o Van Damme. O Chuck Norris, que é um ator limitado, vamos dizer assim. Mas ele tem seus fãs. Em outro estúdio, eu acho que ele não teria aquela chance ou mesmo essa projeção. O Falcão, que é dirigido pelo próprio Menahem Golan, tem uma história bonita, muitas pessoas satirizam, o Falcão, o campeão dos campeões e tal, mas ele é uma história bonita. Talvez o que faltasse na Canon era uma produção realmente melhor, pois eram filmes muito rápidos, os efeitos especiais realmente às vezes ficavam muito a desejar. Eles tentavam fazer uma coisa no estilo Roger Corman. Aliás, o Menahem Golan, ele vai para os Estados Unidos no final dos anos 60 e chega a ser motorista do Roger Corman. Sim, ele foi motorista do Roger Corman. Também quero mostrar aqui para vocês uma revista do período. Acredito que os mais jovens não vão conhecê-la. Ela se chama Video News. Sim, Video News. Ela foi criada em 1982. Acredito que ela foi cancelada em 1996. Ela é mais antiga que a 7. Ela tinha críticas do grande Rubens Evald Filho. Uma revista que, na minha opinião, muito boa. Essa aqui é quando De Volta para o Futuro foi lançada em VHS no Brasil em 1986. Vou pegar aqui para vocês. Desculpem a demora. Quando De Volta para o Futuro... Uma propaganda que eles fizeram na época, vou levantar um pouco para que possam ver. Isso, saiu em VHS. E aqui temos uma matéria sobre... Só um pouquinho, por favor. Calma. Sobre a Canon Group. Sim, aqui o Alan Quarterman, a Sharon Stone, sim, eles também deram chance para a Sharon Stone. O Alan Quarterman, para quem não sabe, é um precursor do Indiana Jones. O Indiana Jones é muito baseado nesse herói. Ele é um herói de livros, literário, do livro As Minas do Rei Salomão. O Richard Chamberlain, o Superman 4, que a Canon apostava muito neste filme, mas infelizmente não foi a expectativa que eles queriam nas bilheterias. O Comando Delta, que é um filme divertido, apesar de mexer com o tema do terrorismo, uma coisa que a Canon também mexia muito, mas tem profissionais incríveis nessa produção, como o George Kennedy,
o Robert Foster, que depois é resgatado pelo Tarantino. E tem uma trilha excelente do Alan Silvestri, que sim, o compositor favorito do Robert Zemeckis e ganhador do Oscar pelo Forrest Gump. E aqui os primos israelenses, o Menahem Golan, que já falecido, o Yoram Globus e o Chuck Norris, um display do Chuck Norris, porque ele e o Charles Bronson eram as maiores estrelas do estúdio. E aqui, o de volta, que eu acabo de mostrar para vocês, o Comando Delta e os VHS que estavam disponíveis na época. É um pouco ruim para vocês lerem, eu peço novamente desculpa. E é uma forma de resgatar a Canon. E a Canon tem documentários ótimos no YouTube. Infelizmente, esses documentários não estão disponíveis aqui no Brasil, o que chega a ser penoso, pois a Canon faz parte da história do cinema. Eu acho um absurdo quando as pessoas tentam desmerecê-los. Claro, eles tinham produções toscas, apelativas, muitas apelavam para sexo, terror explícito, mas eles têm sim qualidade. Muitos têm muita bobagem, mas tem muita qualidade. Foi, acho que, um dos primeiros filmes a mexer... Filmes não. Um dos primeiros estúdios a mexer com lesbianismo, Berlin Affair, Berlin Affair, um filme dirigido pela Liliane Cavani, muito bonito falando sobre lesbianismo. Procurem locadoras, quer dizer, não existe mais locadoras, mas enfim. Procurem sebos, Mercado Livre, que é um filme interessante da America Video, a distribuidora que lançava esses filmes da Canon. E tentem ver esses documentários. Electric Boogaloo, que talvez saia em DVD pela Brook Filmes. The Last Mongols, contando a história da Canon desde o início. Ou o documentário Adeus ao Menahem Golan, o Senhor Cinema, que também saiu agora recentemente, meio que aproveitando, infelizmente, a morte do famoso produtor de cinema. Ou Go 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 Boys, também muito bom, contando toda a história da Canon Group. E quero agradecer a todos por terem acompanhado aqui. Tentem comprar esses DVDs da Canon, muitas americanas ainda os vendem. Em lojas menores vocês os encontrarão. Eu acredito que vocês gostaram bastante. E quero, por favor, compartilhem esses vídeos. Existem outros vídeos aqui no canal. Eu gostaria muito que vocês os vissem. Deem um joinha se vocês estão gostando. Ou se não estão gostando também, é uma opção de vocês. Eu tenho que respeitar essa decisão. E agradeço de novo por esse espaço. E até o próximo vídeo, senhores e senhoras.